Nous sommes ici toujours au Conseil social des BRICS et donc nous rencontrons Fabio Lino qui est secrétaire exécutif du mouvement, donc ce qu'on pourrait dire en France des sans domicile fixe et donc des gens qui habitent dans la rue. Et donc nous allons échanger avec lui pour comprendre leur participation au sommet des BRICS e leurs expectativas. Bom dia, Fábio. Então você representa o movimento dos sem teto, não, dos moradores de rua, que dizeria População em situação de rua. população em situação de rua. E vocês estão aqui presentes justamente nas cúpulas dos BRICS. Por que vocês estão aqui? Você me disse que vocês deram um relatório para o governo federal. Se você pode explicar o que é a sua organização e por que vocês estão aqui, por que você acha isso importante? Muito obrigado. Saudar a todos aí que nos assistem aí. Eu sou Flávio Lino, sou secretário executivo nacional do Movimento Nacional de População em Situação de Rua do Brasil. É o maior movimento de população de rua do Brasil e da América Latina e Caribe. Primeiro eu queria contextualizar como o movimento surgiu. O movimento surgiu a partir de 2 episódios. O primeiro episódio foi o massacre da Candelária, onde jovens em situação de rua foram mortos pelo Estado brasileiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, isso em 1994. Depois, em 2004, houve o massacre da Sé, da Praça da Sé em São Paulo, onde pessoas em situação de rua que dormiam foram surpreendidas com golpes na cabeça e vieram a óbito. Então, em 2005, isso em 2004. Em 2005, os sobreviventes se reuniram e criaram o Movimento Nacional de População de Rua, que hoje está em 5 estados do Brasil, ou seja, perdão, nas 5 regiões do Brasil, em 20 estados e temos 20 coordenações nacionais. Então, este movimento surgiu após um massacre que aconteceu com pessoas em situação de rua. Para eu explicar justamente a Candelária, que foi um evento muito marcante da história brasileira, era crianças de rua, jovens e adolescentes. Exatamente, que ficava perto de uma igreja, que é a Igreja da Candelária. Isso. E eu não lembro bem, mas eu acho que os comércios pagaram a polícia militar para se livrar dessas crianças. Limpar. Exatamente, e foi massacrado pela polícia, por milícias da polícia militar. Exato. E que até hoje é meio impune. Exatamente. Esse crime. Boa essa sua recordação. Não só esses acontecimentos na Candelária, aqui no Rio de Janeiro, como na Praça da Sé em São Paulo, seguem impune. Inclusive, o Movimento Nacional de População de Rua impetrou uma ação contra o governo brasileiro no sentido de buscar responsabilização por essas mortes que aconteceram na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos um processo lá em curso que está investigando as mortes, não só que ocorreram no Rio de Janeiro, na Candelária, e também em São Paulo, na Praça da Sé. E esse movimento que justamente hoje que é importante, mesmo que a gente poderia pensar que deveria ser menor, porque deveria ter menos gente em situação de rua. Perfeito. Então não é é bom que poder se coordenar, mas é ruim que tem mais pessoas. Exato. Em situação de rua. O que hoje você quer impor justamente na pauta política global nos BRICS? Excelente pergunta. Primeiro de tudo, entender que quando você me pergunta sobre os dados que eu comentei com você, que nós apresentamos ao governo brasileiro, dão por conta de mais de 6 milhões de pessoas em situação de rua somente nos blocos do BRICS. Então, nós apresentamos os dados. 6 milhões? 6 milhões de pessoas nos 11 países, no bloco, em situação de rua. Destaque para a China, com mais de 2,5 milhões de pessoas em situação de rua, e para a Índia, com mais de 1.700.000 pessoas em situação de rua, e fazendo uma transversalidade sobre gênero, mulheres em situação de rua no bloco do BRICS são mais de 20%. Ou seja, então é uma questão que está muito assim, visível, e que os governos
tem que debater sobre essa questão da população em situação de rua, incluir essa população no mecanismo de proteção social, no mecanismo de saúde, habitação, no mecanismo de educação, principalmente para as crianças, no mecanismo de acolhimento também institucional. E isso, então, o movimento fez essa pesquisa durante 2 anos e chegamos a esses dados que foram apresentados no mês passado. Apresentamos esses dados no BRICS Policy Center, onde fomos muito bem recebidos. Os dados estão de posse do BRICS Policy Center, mas também temos conversado com o governo brasileiro, com o Itamaraty, para que possa se posicionar dentro dos BRICS como um país que acolhe as demandas da sociedade civil, em especial da população em situação de rua. E o que nós queremos, que foi a sua pergunta, o que nós identificamos dentro da estrutura global de proteção social para a população em situação de rua, que não está incluída, para que isso volte à normalidade, é preciso que se construa um novo objetivo de desenvolvimento sustentável. Um ODS, um SDG, ODS 19, com a temática de população em situação de rua. Porque na criação dos 17 ODS existentes, não existe inclusão da população em situação de rua. Então, se você... Essa população é invisível? Exatamente. Então, se você não tem metas definidas para... um exemplo, quantas pessoas vão sair das ruas até 2040? Não existe hoje, na estrutura arquitetônica global, essa possibilidade, porque você não tem metas definidas. Lembrando que a população em situação de rua, por conta de guerras, desastres naturais, deslocamentos forçados, é a que mais sofre a estase que o mundo hoje vive. Então, as pessoas perdem seus empregos por causa das guerras, por causa do clima, dos deslocamentos forçados, e vão para onde? Vão para as ruas. E isso vai aumentando cada vez mais o número de pessoas em situação de rua. Por quê? Porque não existe uma meta específica para cuidar dessas pessoas. Então, a nossa luta é que para se crie um novo objetivo de desenvolvimento sustentável, que seria o ODS 19, visando um novo olhar para a população em situação de rua a nível global. O ODS 19 que o nosso público é francês, não sabe o que é. Você pode explicar? Sim. Atualmente, nós tivemos em 2015 os Objetivos do Milênio, que depois avançaram e viraram Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 ODS. E o Brasil aprovou recentemente o ODS 18 de Igualdade Racial. Nós, população em situação de rua, não estamos incluídos em nenhuma meta e em nenhum objetivo. Entendi. O que causa a invisibilidade dessa população. Então, a nossa luta é para que seja criado um ODS 19 com aspectos, com as seguintes questões. Habitação como prioridade, porque você não consegue tirar ninguém da rua se não tiver uma casa. Então, esses 5 eixos que nós entendemos ser importantes para esse ODS, um é habitação, o segundo é educação, o terceiro, trabalho e renda, o quarto é financiamento e o quinto é o clima. O maior inimigo da população em situação de rua hoje, nos países do BRICS, é o clima, que mata e faz vítimas ao longo dos anos. Então, a nossa participação aqui nas discussões do BRICS e também, como foi no G20 ano passado aqui no Brasil, é justamente para que esse assunto, essa temática da população em situação de rua, ela possa ser tratada de forma séria e objetiva. E antes de você me fazer uma outra pergunta, eu vou te dar um spoiler. No ano passado, no âmbito do G20, nós também apresentamos um relatório da população em situação de rua nos países do G20. E semelhante aos países do BRICS, os dois possuem mais de 6 milhões de pessoas em situação de rua. Os dois blocos. Entendi. Sabendo que o bloco do G20 tem muito menos população que o bloco do... Então, o Ocidente tem um problema bem maior. Bem maior. Porque, justamente, você fala de 6 milhões de pessoas, em si, pela riqueza dos países, dos BRICS, devia ser um problema que, com um pouco de coragem política, em alguns meses seria resolvido. Por que você acha que ainda se mantém? Bom, tem um problema que, para explicar para a nossa audiência,
vocês excluem tudo que mora em favela, etc., eu suponho. Somente na rua. Exatamente, somente na rua. Não, porque a confusão pode ser de pessoas que acham, por exemplo, em Mumbai ou em certas favelas, por exemplo, da Índia, que é quase rua, mas não é. Exato. Exatamente, eu entendo muito bem. Por que você acha que falta coragem política para resolver esse problema que em si não é tão complexo? Não. E aí eu vou te dar alguns exemplos, bons exemplos. O Brasil atualmente, ele tem o decreto 7.053 do ano de 2009, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, à época, assinou esse decreto. O que diz esse decreto? Esse decreto aqui no Brasil institui, ou seja, criou a política nacional para a população em situação de rua. Mas os países do BRICS não sabem disso. Aqui foi aprovado, no Parlamento Brasileiro, no Congresso Nacional, a Lei 14.821. O que diz essa lei? Essa lei criou a Política Nacional de Trabalho e Cidadania para a população em situação de rua. Os BRICS não sabem disso. Atualmente, no Parlamento Brasileiro, nós temos um senador da República chamado Fabiano Contarato, que apresentou um projeto de lei transformando o decreto 7.053 em uma lei 7.053 que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Recentemente tivemos aprovado uma portaria, uma instrução normativa da Caixa Econômica com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome e o Ministério das Cidades. O que é essa portaria? Essa portaria instituiu de 2% a 3% de empreendimentos construídos pelo governo federal do Minha Casa Minha Vida para a população em situação de rua, com prioridade para mulheres e idosos. Então, é esse tipo de política de boas práticas que o Brasil tem que mostrar aos países do BRICS que é possível. Mesmo, é melhor você ter pouco do que você não ter nada, que já é um avanço. O que é importante, você falou no objetivo. A casa é importante, mas também a renda suficiente, a pessoa poder viver decentemente do que ela vai produzir, ou para aqueles que estão em dificuldade de produzir, pelo menos que tenham uma possibilidade de viver melhor. Porque sem renda também volta a uma situação anterior. Exatamente. E você tem todos esses anos em relação à promulgação dessas leis, dessas portarias. Acompanhamento. Exatamente. Você acha que a situação do Brasil melhorou? Ou porque teve o problema do Covid, que piorou a situação econômica de muitos países e foi terrível para os moradores aqui do sul global. Foi terrível. O Covid, ele aumentou a pobreza da população que vive nas ruas em mais de 50% aqui no Brasil. Eu tenho dados sobre isso. Eu posso passar para você depois e sei que você vai me cobrar esses dados. Eu sei disso. Mas respondendo assim a sua pergunta, o Brasil, pelos exemplos que eu te dei aqui, já mostrou que tem mecanismos que podem fazer com que as pessoas superem a situação de rua. Então, é esse tipo de exemplo de boas práticas que o Brasil tem que mostrar para os países que compõem o BRICS, que também tem suas populações em situação de rua nesses países, mas que podem não ter decretos e leis para protegê-los. Então, a nossa preocupação, e aí quando eu trago para você, não só na questão da crítica, mas na questão de mostrar o que se tem de bom, é justamente isso. Que os governos conversem e que a sociedade civil dos países do BRICS também conversem conosco para que se possam entender que é possível corrigir essa falha. Isso foi uma falha no sistema. Tem uma relatora da ONU chamada Leilani Farrar, que em 2015, ela era relatora, no ano de 2015, sobre habitação. E no relatório final que ela apresentou para a ONU, ela coloca detalhadamente que a ONU falhou em não ter incluído a população em situação de rua nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, isso é uma falha crônica que precisa ser corrigida. E a gente já está próximo de chegar a 2030, ou seja, as metas ainda não estão totalmente, estão avançando, mas não estão longe de serem cumpridas. Provavelmente, assim como aconteceu no passado, nós vamos ter mais um adiantamento, ou seja, vamos jogar mais alguns anos à frente para cumprimento dessas metas. Então é nessa virada de chave que essa questão do ODS 19 tem que entrar. Porque se hoje nós temos no bloco do BRICS e no bloco do G20 mais de 6 milhões de pessoas em situação de rua cada, então são 12 milhões nos dois blocos. Se até 2030 nada for feito, isso vai duplicar. Ou seja, de 12 teremos 24 ou 36 milhões de pessoas em situação de rua
em ambos os blocos. É preocupante, mas como você falou, dá para resolver. E antes de você fazer uma outra pergunta, aí você havia me perguntado sobre como o BRICS pode tentar resolver. Muito simples. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS é a oportunidade para corrigir isso. Simples. Simples. Porque É o que a antiga presidente Dilma Rousseff e o presidente Lula, a gente estava justamente na coletiva de imprensa algumas horas atrás, falaram justamente dessa questão. Exatamente, justamente desse foco para que podia se criar um mundo diferente, justamente, e a NDB apoiando justamente esse desenvolvimento sustentável. Exatamente. E aqui eu vou trazer para você uma ótima notícia, no sentido da ideia para que a gente possa chegar na aplicação dela. Nós formulamos um documento solicitando que seja criado, no âmbito do NDB, um fundo de assistência social para a população em situação de rua. Que aí, através da assistência social, você consegue encaixar todos os outros serviços. Habitação, saúde, educação, trabalho e renda, que foi o que você me perguntou. E se a gente fizer um recorte dessas 6 milhões de pessoas que vivem atualmente nos 11 países do BRICS. Se a gente fizer um recorte de 6 milhões, se a gente tirar 2 milhões ou 1,5 milhão que representam idosos, pessoas com deficiência, crianças e todo tipo de pessoa que tem algum problema motor, vão sobrar 4 milhões. Será que esses 4 milhões não estão aptos a trabalhar, a voltar ao mercado de trabalho, a gerar renda? Essa é a questão. Então o NDB, ele tem a obrigação de propor uma melhor qualidade de vida para essas pessoas e, mais do que isso, incluir elas nas suas recomendações do banco, nos seus projetos, programas e dispositivos, inclusive sobre a questão do financiamento, do desenvolvimento social e da economia. Você sabe que para gente que é na parte do Ocidente, que a gente poderia falar de decadente hoje, porque o Ocidente está caindo devagarzinho, Sim. Vocês estão sendo um exemplo justamente de mostrar soluções para algo que os países ricos nunca quiseram resolver ou nunca teve a coragem de resolver. Exato. E assim... E o âmbito de vocês, porque você fala da situação dos moradores de rua brasileiros, mas também do resto dos BRICS também, é algo, eu acho, refrescante para a gente, porque isso mostra que, mesmo em situação difícil, existe solução, e a solução, como disse o presidente Lula, não é econômica, é política. É política. E eu acho que é política social, na verdade. Né? Eu acho que quando a política social está atrelada à política comum, né, do parlamento, enfim, eu acho que a gente consegue não só incluir essas populações, principalmente, acho que porque a população em situação de rua, ela está abaixo da vulnerabilidade, ela está em extrema vulnerabilidade, porque ela já está na rua, ela já chegou ao fim da vulnerabilidade, o que a torna extrema vulnerabilidade. E quando se junta a justiça social com justiça política, você consegue dar voz a essas pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estive em situação de rua durante 4 anos, dos 12 aos 16 anos aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu não estou aqui, não é possível ressocializar aqui, não estou. Não estou bem. Estou no fórum do BRICS, falando para o BRICS. Então, isso mostra que é possível, se os governos derem oportunidade. E mais do que oportunidade, é tratar o tema com a devida relevância que ela tem. Porque se isso continuar, essa população ela vai dobrar nos países. Então, é até para você poder ter uma política que possa preservar, ou seja, de não perda de moradia, entendeu? Uma política... Beijo. Desculpa. Não, faz não. É uma política de não perda de moradia e eu acho muito importante que vocês possam dar voz à camada que mais sofre da humanidade. Ressalto para você, aqui no Brasil, se a gente continuar com esse tipo de mecanismo de não proteger, ao final do governo do presidente Lula, hoje nós temos no Brasil 335 mil pessoas em situação de rua. Até o final de 2026, se nada for resolvido, chegaremos a 500 mil de pessoas em situação de rua até o final do mandato do presidente Lula em 2026. Então eu acho que isso é relevante.
Eu acho que não só o Putin, como o Xi Jinping, como o Narendra Modi, que são os players do Sul Global, eles precisam assumir essa responsabilidade e servir de exemplo de boas práticas, não só para questões de economia, não só para questões de transferência de tecnologia ou comércio vertical ou transversal, mas tem que servir de exemplo de troca de informações sobre mecanismo de proteção das suas sociedades. É por isso que nós estamos aqui no BRICS, para dizer que é importante que haja essa troca de proteção mútua das pessoas, não somente das empresas, não somente do dinheiro e não somente das instituições. Muito obrigado pela essa troca de ideia. Eu que agradeço. Justamente eu achei importante você dar voz aos invisíveis. Exato. E é sempre importante tinha os danados da terra, mas tem os invisíveis também existe, é importante dar voz a ele. E o trabalho que vocês desempenham justamente dando essa voz é muito importante, eu acho. E também deve refletir no Ocidente, porque existe iniciativa que a gente deveria se inspirar. E para finalizar, concordando com o que você acabou de dizer, nos Estados Unidos existem atualmente mais de 570 mil pessoas em situação de rua, espalhadas ali pela costa leste, pela costa oeste. Então é algo que isso não é só particularidade dos países pobres, dos países do sul global. Isso é também dos países do norte global, que também tem que ajudar o sul global com investimento, com financiamento, para que a gente possa ter uma acessibilidade maior dessas pessoas a recursos, a empreendedorismo, a autoestima e, mais do que isso, a saída das ruas. E vou deixar um último recado, que é um mantra que nós do movimento sempre dizemos. Não existe ressocialização sem moradia. Sem casa, não se reabilita ninguém. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.